pessoal, tudo bem? Eu sou a Indy e está começando mais um episódio do nosso podcast. O episódio de hoje será As Deidades da Wicca. Para começar, nós vamos nos lembrar dos episódios dos podcasts anteriores, onde a gente tratou da origem da Wicca, das crenças, e nós comentamos que a Wicca é uma religião politeísta, ou seja, ela possui a crença em diversos deuses, no caso da deusa dos 10.000 nomes e no deus dos 10.000 nomes, ou seja, a Wicca ela possui a celebração tanto do sagrado feminino quanto do sagrado masculino. E esse sagrado masculino e feminino, ele existe em cada um, ele existe em tudo o que está na natureza, em tudo o que faz parte da nossa vida. Ou seja, o conceito de divindade dentro da Wicca não é uma supremacia. Os deuses eles não são maiores ou melhores ou supremos. Eles fazem parte de tudo e nós fazemos parte deles também. Eu gosto de formar uma palavra para resumir isso, que é a palavra pertencimento. No livro ABC da Bruxaria, Claudinei Prieto fala que a deusa e o deus representam os poderes da vida, assegurando o equilíbrio de todo o universo. E é exatamente isso. Os deuses, por exemplo, a figura do deus não é maior ou melhor do que a figura da deusa. Da mesma forma, a deusa não é maior ou melhor do que a figura do deus. Eles são iguais, eles representam uma equidade e, portanto, não existe nenhuma supremacia, não existe a energia do deus ser maior ou a energia da deusa ser maior. Eles são iguais, eles são semelhantes. Conforme o autor Scott Cunningham explica na sua obra Guia Essencial da Bruxa Solitária, segundo o pensamento da Wicca, as deidades elas foram personificações para a gente melhor entender os ciclos da natureza, para a gente entender o ciclo da vida, para a gente se comunicar com o divino, sentir essa energia. Então, na verdade, os deuses, eles nada mais são do que personificações, explicações, energias de coisas que estão no nosso universo, que fazem parte dos seres humanos, que fazem parte da criação do tudo do universo. E isso, então, se resume na figura do deus dos 10.000 nomes e da deusa dos 10.000 nomes, tá? Então, a Wicca, ela reconhece, sim, essa força divina, de onde surgiu todo o universo, e é personificada através da figura da deusa e do deus dos 10.000 nomes. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com a seguinte questão. Por que eles possuem essa nomenclatura, os deuses dos 10.000 nomes? Muito bem. Como nós sabemos, o divino ele é gêmeo e ele consiste na figura da deusa e do deus, certo? Então, nós temos a figura do sagrado feminino e a figura de um sagrado masculino. Ok. Lembrando que quando a gente está falando de sagrado masculino e sagrado feminino, a gente está se referindo às energias e não aos órgãos, às genitálias deles, tá? Não tem nada a ver com o sexo, não tem nada a ver com isso, é questão de energia. Energia feminina, energia masculina. E não importa se a pessoa for for homossexual, pansexual, bissexual, heterossexual, não tem importância. Cada pessoa possui tanto a energia do sagrado feminino quanto a energia do sagrado masculino. Mas isso a gente consegue explicar em um outro podcast. Enfim, por que eles são chamados então de deuses dos 10.000 nomes? Porque cada cultura, cada povo, eles renomeavam esses deuses
conforme a sua cultura. Ou seja, os deuses receberam tantos nomes que passaram a ser chamados de os sem nome. Por que isso, gente? Porque todos os deuses antigos, todos os outros deuses, são faces, são arquétipos dos grandes deuses. O próprio Scott Cunningham, ele fala exatamente isso, na página 27 do Guia Essencial da Bruxa Solitária. Ele fala assim: toda deidade cultuada neste planeta existe como arquétipo do deus e da deusa. Os complexos panteões de deidades surgidos em muitas partes do mundo são simplesmente aspectos desses dois. Toda deusa reside no conceito da deusa, todo deus no do deus. Ou seja, gente, quando nós queremos representar uma energia de determinado fim, a gente coloca um nome de um deus. Então, cada cultura, cada povo antigo possuía a sua mitologia. E dentro dessa mitologia existiam os panteões. O que são panteões? São os conjuntos de deuses de determinadas culturas, certo? Então, por exemplo, nós temos o panteão grego, nós temos o panteão africano, o panteão celta, o panteão brasileiro, egípcio, nórdico, chinês. Existem muitos e muitos e muitos. E todos esses deuses que fazem parte dessas mitologias, que fazem parte desses panteões, são formas, são faces dos grandes deuses. Então, quando nós queremos, por exemplo, nos referir a uma mágica, referir a um ritual que nos remete à energia do amor, a gente vai buscar deuses da face da energia do amor. Por exemplo, nós podemos trabalhar com a deusa do panteão grego, Afrodite, que ela possui essa característica de energia do amor, e ela então seria a mais propícia para ser trabalhada com a energia do amor. Então, os grandes deuses, a deusa dos 10.000 nomes e o deus dos 10.000 nomes, possuem dentro dele as faces de todos os outros deuses antigos. É obrigado a gente seguir um panteão, escolher um deus de determinada cultura? Não. Na Wicca, você não precisa escolher uma face de um deus para fazer os seus rituais. Você pode utilizar-se da face da deusa dos 10.000 nomes e do deus dos 10.000 nomes. Não há nenhum problema. Então, gente, o que nós temos que entender é que na Wicca a gente consegue associar os deuses antigos com os nomes e as formas deles na figura da grande deusa e na figura do grande deus, certo? Então, os deuses, eles possuem quantos nomes e quantos possam ser chamados. E a aparência deles é exatamente a que a gente desejar. Não existe uma regra. Não existe uma imagem que vá definir a deusa dos 10.000 nomes ou uma imagem que vá definir o deus dos 10.000 nomes, certo? Eles possuem sim algumas características, mas a forma com que eles vão se apresentar é individual, porque para mim pode ser de um jeito, como para outro bruxo possa ser de outro jeito. Por quê? Porque eles são todas as deidades que já existiram. A deusa e o deus, eles são a manifestação de todos os deuses. Então, fazendo um recapitulado aqui rapidinho, a deusa dos 10.000 nomes e o deus dos 10.000 nomes, eles são iguais, eles são gêmeos, eles são complementares, eles estão num grau de igualdade, nenhum é maior que o outro, nenhum é menor que o outro. Eles representam as energias da vida, os ciclos da natureza, tudo o que está no universo, certo?
E por que eles são chamados então de deuses dos 10.000 nomes? Porque dentro deles existe a face de todos os outros deuses antigos, de todos os outros panteões, mitologias antigas. Outra pergunta que sempre fazem pra gente da Estudo Wicca: é obrigatório acreditar nos deuses para ser da Wicca? Sim, gente, é obrigatório sim, tá? Por quê? Porque nós somos uma religião politeísta e a crença nesses deuses, ela faz parte da composição religiosa. Por quê? Porque a Wicca nada mais é do que a prática da bruxaria religiosa, ou seja, a partir das crenças dos deuses, a partir da crença dos deuses antigos. Então é necessário, é obrigatório sim. Na obra Wicca, Crenças e Práticas de Gary Cantrell, ele cita: a Wicca com a qual me identifico é a prática da antiga religião que reconhece os velhos deuses e deusas que têm estado conosco por centenas de milhares de anos. Somente seus nomes mudaram. É a que compreende o equilíbrio da natureza que nos traz a vida, a morte e o renascimento, e me chama do mais profundo de meu ser. Na mesma obra, ele também cita: como Wiccas, nós reconhecemos e adoramos os antigos deuses e deusas de um modo agradável para eles e significativo para nós, e isso permaneceu essencialmente imutável por milhares de anos, independentemente da tradição ou do praticante. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado mais claro a composição das deidades na Wicca. E aguardem, porque os próximos podcasts irão falar somente da deusa e depois somente do deus, a fim de que a gente compreenda com mais profundidade e mais conhecimento sobre essas deidades, sobre as grandes deidades da Wicca. Sigam a gente nos nossos canais, YouTube, Instagram, temos grupos no WhatsApp, playlist no Spotify e agora também nós estamos com os nossos podcasts no Spotify também. Então, com certeza você vai encontrar lá, só procurar Estudo Wicca. A gente vai deixar também nossos links disponíveis nas nossas redes. Temos também o Google Drive com a nossa biblioteca repleta de PDFs, de livros, de arquivos de estudo. E continuem ligados aqui na Estudo Wicca. Um beijão! Olá, olá pessoal! Tudo bem?